prosseguindo o estudo de história da igreja. Agora vamos à página 78. Bom, eu coloquei aí o que seria, irmãos, o primeiro texto, assim, apócrifo, que ele teve uma certa importância na história da igreja, né? Diz que algumas igrejas leram essa epístola, que é a Epístola de Barnabé, o número 3 do nosso material didático. Então, é uma epístola, nós veremos que teria sido escrita pelo companheiro de Paulo. Eu vou colocar esse texto lá no grupo para vocês, quem quiser ler, sabendo o seguinte, que em algum momento vocês vão fazer trabalho baseado nesses textos históricos. Então, será o trabalho de vocês, será ler e fazer um resumo, né, um comentário sobre aquele texto. Bom, então, a Epístola de Barnabé. Anos 70 da era cristã, é considerado que ela foi escrita mais ou menos nessa época. Epístola atribuída a Barnabé, companheiro de Paulo na obra missionária, pelos escritos de Clemente e Orígenes de Alexandria. Esses dois é que defendiam, tá bom? Foram os primeiros a defender que Barnabé, o companheiro de Paulo, foi o autor dessa epístola. Então veja, estou tratando aqui de um texto apócrifo, para vocês lembrarem. Neste momento, anos 70, o Novo Testamento ainda está sendo escrito. Por exemplo, o Apocalipse ainda não foi escrito, João ainda não escreveu as suas epístolas, ok? Então, a Bíblia ainda está sendo escrita, vamos colocando, né? E a epístola de Barnabé ela foi escrita, segundo a história, mais ou menos nessa época, no ano 70. O comentário prossegue. No Codex Sinaiticus, datado do século IV, essa epístola aparece no cânon sagrado. Bom, o que é esse Codex Sinaiticus? Eu coloquei aí porque ele é um dos pergaminhos mais antigos e mais confiáveis, né? Mas ele já é do século IV. O século IV, ele já tem alguma influência católica romana. Então, essa questão de colocar a epístola de Barnabé, que seria uma epístola apócrifa, né? Porque se Deus não organizou o tempo, as épocas para que essa epístola entrasse na Bíblia, é porque ela é apócrifa. Né? Então, mas nesse Códex Sinaiticus, ela aparece no cânon sagrado, ou seja, como uma epístola inspirada. Outro, no cânon Claromontanos, datado do século VI, há um período totalmente católico, né? Esta epístola também aparece no cânon sagrado, juntamente com o livro Pastor de Hermas, outro livro também que eu vou colocar no grupo para vocês, que é bom vocês baixarem, guardar, né, esse texto, né, e ele será também trabalho que será cobrado. Eu vou passar um texto para cada aluno, né, tá bom? Você terá que fazer um resumo daquele livro para você poder receber a sua nota. Depois nós vamos estudar mais sobre esse livro, Pastor de Hermas. A epístola é datada próximo do ano 70 da era cristã, pois fala da destruição do templo, ocorrendo nos dias da sua escrita. Ele diz: eis que aqueles que destruíram esse templo, eles mesmos o edificarão. E o que está se realizando, pois por causa da guerra deles, o templo foi destruído pelos inimigos. E agora os mesmos servos dos inimigos o reconstruirão. Preste atenção no que ele falou aqui, irmãos. Se você olhar assim, vamos dizer, talvez num primeiro olhar, você vai dizer, essa profecia foi totalmente errada, né? Essa profecia foi totalmente errada porque os romanos destruíram o templo e os romanos não reedificaram esse templo. Só que tem o seguinte, irmãos, na interpretação da escatologia, é muito comum, é praticamente um padrão entre os cristãos, né, entre os evangélicos cristãos, interpretar que o reino de Roma, na verdade, ele não caiu até hoje. Por quê?
Porque no capítulo 7 de Daniel, o reino de Roma, ele é simbolizado no quarto animal. E nesse quarto animal, no mesmo capítulo 7 de Daniel, diz que nele surge o anticristo, a ponta pequena. Então, o Império Romano, eles dizem que, na verdade, ele não foi destruído, ele se fragmentou. Mas, por exemplo, o Brasil, ele faz parte do Império Romano. Por quê? Portugal, que colonizou o Brasil, fazia parte do Império Romano. Estados Unidos, né, todos esses países aqui das Américas, eles foram colonizados por países que faziam parte do Império Romano. Inglaterra, Espanha, né, todos eles faziam parte do Império Romano. Então, se você tiver com esse olhar, você pode, na verdade, ter nesse texto um exemplo de interpretação dizendo que o templo será reconstruído, segundo alguns estão dizendo hoje, pelo anticristo. Eu sempre alerto o seguinte, em nenhum momento a Bíblia diz que o anticristo reconstruirá o templo. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma que ele fará uma aliança e diz que ele vai influenciar no templo porque ele vai interromper o sacrifício e a oferta de manjares. Eu concordo que faz sentido acreditar que ele vai influenciar na construção do templo, ofertar, conseguir autorização. Eu concordo, mas é importante dizer que a Bíblia não está dizendo isso, tá ok? Essa é uma interpretação. Pode ser que essa epístola, né, que nós não temos nem certeza se foi escrita por Barnabé, sempre lembrando, esses textos nós estamos tratando eles como história, ok? Tratando eles como história. Mas é interessante ele dizer aqui que os romanos destruíram, os romanos reedificarão, porque ele pode ter em mente aquela profecia de Daniel, ok? E acreditar que esse quarto império que eles estavam vivendo nesse momento, já era o quarto reino de Daniel 7, que esse reino iria se estender até o anticristo surgir nele. Tá bom? É claro que para os cristãos dessa época, eles não tinham como dimensionar que quase 2000 anos depois Jesus ainda não teria voltado. Todos os escritos também, os pensamentos, eles colocam que a volta de Jesus era iminente. Apesar do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele ter alertado que Jesus não voltaria logo. Tá bom? Ele deixou bem claro, dizendo, né, que ninguém nos engane, como se a vinda de Cristo estivesse já perto. Então o apóstolo Paulo, ele teria provavelmente interpretado que a vinda de Jesus seria num tempo mais longo, ok? Provavelmente pelo seu conhecimento do Antigo Testamento, né, de Pentecostes e todos os ensinos doutrinários que haviam por trás daqueles tempos determinados. Tá bom? Certamente influenciado pela destruição do templo, vendo o cumprimento da profecia de Jesus, o autor da epístola fala também da iminência do fim. Veja o que ele diz. O máximo do escândalo se aproxima, conforme está escrito, como diz Enoque. Olha, ele cita um livro apócrifo. Né? E isso normalmente foi usado na história como argumento para dizer que esse não era um livro inspirado por Deus. Ok? Então ele cita um livro do profeta Enoque, como diz Enoque. Com efeito, é por isso que o Senhor abreviou os tempos e os dias, a fim de que seu amado chegue mais depressa à herança. Assim diz o profeta: 10 reis reinarão sobre a terra, e depois disso surgirá um pequeno rei que humilhará 3 reis de uma só vez. Sobre isso, Daniel diz algo semelhante. Vi a quarta besta, maligna, forte e mais terrível do que todas as bestas do mar. Dela brotaram 10 chifres, e desses saiu um pequeno chifre como broto. Este, de uma só vez, humilhou 3 dos chifres grandes. Deveis, portanto, compreender. Bom, ele cita um texto do livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito antes do livro de Enoque.
Tá bom? O livro de Daniel foi escrito próximo do ano 536 da era cristã, antes de Cristo, desculpe, ele foi escrito. O livro de Enoque, se foi o primeiro livro de Enoque, ele foi escrito cerca do ano 100, 150 antes de Cristo. Então, Enoque, ele certamente se inspirou em Daniel, ok? Mas essa epístola de Barnabé, ela faz essa citação citando os dois profetas. E, como eu disse, ele citou ali um livro apócrifo do Antigo Testamento, que os judeus não consideravam inspirado, então certamente esse foi um dos motivos para a igreja descartar essa epístola, né? O comentário prossegue. A epístola tem o controverso ensino de que Israel perdeu a aliança em definitivo, ou perde a aliança em definitivo. Essa é uma questão perigosa que realmente vai gerar na história da igreja um ensino, principalmente na igreja católica, e as igrejas protestantes vão herdar isso, né? Mas a igreja católica, ela ensinava e ela ensina, e as igrejas protestantes ensinam até hoje, que Israel não voltará a ser povo de Deus jamais. Que se eles quiserem salvação, eles têm que entrar para a igreja. Enquanto as igrejas evangélicas interpretam que Israel voltará sim a ser o povo de Deus, que Jesus reinará sobre eles aqui na terra por 1000 anos. O problema é que os católicos, eles acreditam que esses 1000 anos aconteceram no passado, né? Há cerca de 1700 anos, ou seja, é uma grande confusão, né? Tá bom? Mas veja o texto da epístola, tá bom? Veja o texto da epístola. Pois bem, então, continuando na explicação dessa questão dos judeus, eles voltarem ou não a ser o povo de Deus em algum momento do futuro. Essa epístola de Barnabé, ela descreve como, dizendo que ele não voltará a ser o povo de Deus. Veja, tomai cuidado para não ficardes como certas pessoas que acumulam pecados, dizendo que a aliança está garantida para nós. Claro que ela é nossa. Eles, os judeus, a perderam definitivamente. Então, se ele está usando esse definitivamente aqui, que é o que parece, como algo dizendo que eles não voltarão a ser o povo de Deus jamais, então a epístola está errada, né? Estaria errada. O comentário prossegue. Para Eusébio de Cesareia, essa epístola não fazia parte do cânon sagrado. Ele descreve como estava naqueles dias, já lá no ano 312, nos dias de Constantino, qual era a visão que as igrejas tinham dos livros que eram inspirados por Deus. Tá bom? Ele diz: dos apóstolos do Salvador, pelo menos os nomes aparecem claramente em todos os evangelhos. Dos 70 discípulos, por outro lado, em nenhum lugar se encontra lista alguma. Mesmo assim, sabe-se ao menos que Barnabé era um deles. Dele fazem menção especial nos Atos dos Apóstolos. Outro ponto interessante, que aí a história diz, né, é que Barnabé, ele era um dos discípulos, né, dos 70, tá bom? Que aparece em Atos dos Apóstolos, citado aqui por Eusébio de Cesareia. Entre os espúrios, sejam listados, ou seja, espúrios, os livros sem inspiração divina. O que, no caso, Eusébio de Cesareia diz, né? O escrito dos Atos de Paulo, lembrando, isso aqui são livros apócrifos, né? O chamado pastor, que é aquele pastor de Hermas, que nós estudaremos também mais à frente, e o Apocalipse de Pedro. E além destes, aqui se diz Carta de Barnabé. E a obra chamada Ensinamento dos Apóstolos. E ainda, como já disse, talvez o Apocalipse de João.
Bom, Eusébio de Cesareia diz que alguns estariam questionaram em algum momento da história a autenticidade do livro, né? Alguns, como disse, rechaçam-no, enquanto outros o contam entre os livros admitidos. Bom, aqui tem um comentário histórico que nós sabemos que Eusébio de Cesareia ele não gostava muito do livro de Apocalipse, né? Porque a interpretação que a igreja primitiva tinha do livro de Apocalipse, nós veremos mais à frente que ele é contra ela. Tá bom? Homens que andaram com o apóstolo João e a interpretação deles, Eusébio de Cesareia diz que estava errado, que na verdade a interpretação correta era de Eusébio de Cesareia, porque ele diz que Apocalipse capítulo 20, a implantação do reino de Deus e a vitória sobre o reino do mal, estava sendo feito nos dias dele, juntamente com Constantino. Porque quando ele viu o fim da perseguição, né, e Constantino se dizendo agora eu sou cristão, né, então ele interpretou que aquela ali, toda a perseguição que ocorreu antes, teria sido, por exemplo, a grande tribulação. E a perseguição de Diocleciano foi uma perseguição terrível, né? Mas onde entraria o anticristo nessa história? Bom, onde entraria o anticristo? Aí só se ele dissesse que foi Diocleciano, né? Então esse erro de Eusébio de Cesareia, irmãos, ele vem se arrastando na história até hoje. Eu sempre alerto os cristãos, os protestantes, eles seguem esse erro de Eusébio de Cesareia. Por isso é que eles dizem que o diabo já está preso, né? Eles dizem que ele foi preso quando? Lá nos dias de Constantino e de Eusébio de Cesareia. Então, esse ensino dele vai gerar essa confusão e foi provavelmente o motivo que ele, vamos dizer, implicou com o Apocalipse de João, que, claro, não tem chance de não ser inspirado por Deus, né? O cristão, até por conta da sua fé, ele sabe que isso destruiria o cristianismo, né? Então, se a Bíblia tivesse um livro até hoje, que é a explicação do fim, mas que não é inspirado por Deus, isso não faz o menor sentido. Bom, Eusébio de Cesareia conclui. Na hipotiposes, para resumir, hipotiposes eram livros que eles diziam que andavam em disputa, eles ficavam em dúvida se era inspirado ou não, tá bom? Para resumir, Clemente dá algumas explicações precisas da escritura testamentária inteira, sem omitir os escritos discutidos, quero dizer, a carta de Judas e as demais cartas católicas. Cartas católicas, entendo, são as cartas universais. Lembre-se que o termo católico significa universal, tá bom? Então, sem omitir as demais cartas católicas. Quais são? Além de Judas, as 3 epístolas de João, as 2 epístolas de Pedro e a epístola de Tiago. E ele, então, diz, né, assim como a carta de Barnabé e o chamado Apocalipse de Pedro. Ou seja, todos eram livros que foram escritos no período da igreja primitiva. Mas, irmãos, tem livros desses aqui, por exemplo, esse Apocalipse de Pedro, existe assim uns milagres, né? Ressuscitar um peixe que já estava seco, né? Já estava preparado para fazer algum alimento. Então, existem umas histórias assim bem estranhas. Então, por isso que elas não entraram, né, no cânon sagrado, ou seja, porque não eram inspirados por Deus. Por que acontecia isso? Eu dou a mesma explicação do que acontecia em Israel. Em Israel, aqueles livros apócrifos escatológicos, como o livro de Enoque, né, citado por Barnabé, esses livros apócrifos, eles sempre falavam de uma vitória final de Israel. Então ele surgia num momento de sofrimento e trazia palavras de conforto, né, para aquele povo. Então eram livros apócrifos, normalmente escritos por pseudônimo. O que é isso? Significava o seguinte, quem escrevia era uma pessoa sem fama, tá bom?
Se ele chegasse com um livro escrito por ele, ninguém queria dar atenção. Mas se ele dissesse, ó, encontrei um livro aqui de Barnabé, ou então, no caso do judeu, né, encontrei um livro escrito por Enoque. Então as pessoas, puxa, uma epístola escrita por Barnabé, companheiro de Paulo. Eu não estou afirmando também que foi isso, mas eu estou falando que essa é uma possibilidade, né? Mas também pode ter sido uma epístola escrita por Barnabé, só que essa epístola ela não estava nos planos de Deus de entrar no cânon sagrado. Aí a epístola que Barnabé escreveu é como uma epístola que eu e você escrevemos, que pode conter algum erro, que de repente precisa de uma correção, tá ok?